Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Centro Espírita Allan Kardec. No vídeo de hoje nós estaremos dando sequência no estudo dessa obra maravilhosa que é Estude e Viva. Estaremos no vídeo de hoje comentando o capítulo 17, que possui as seguintes mensagens: Acidentados da Alma, de Emmanuel, e Aspectos da Dor, de André Luiz. Além disso, os guias espirituais nos sugerem as seguintes leituras complementares: o Evangelho, capítulo 10, o item 16, a indulgência, e a questão de 943 do Livro dos Espíritos. Sugerimos então que você pause esse vídeo, faça essas leituras, faça suas reflexões e depois venha para cá, para que juntos possamos finalizá-las. Na certeza de que Deus é amor e que as dificuldades vêm para nos ensinar, vamos estudar e buscar viver. Iniciando os nossos comentários com o item 16 do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, do Evangelho segundo o Espiritismo. O item 16 nos convida a refletir sobre a indulgência, uma virtude que, convenhamos, todos nós devemos buscar praticá-la. E que, se a gente observar, tem sido tão pouco feito, né? A indulgência é a capacidade que alguém tem de perdoar. Ao invés de destacar o defeito, ele procura a qualidade. Ao invés de reprimir, ele apoia. E aqui um adendo. Não é reprimir o mal e apoiar o mal, não é isso. Mas ao invés de falar aquela palavra ferina, ao invés de piorar a situação, ele ou procura silenciar no momento e, posteriormente, falar uma palavra que auxilie, que construa. Porque nos estudos anteriores nós vimos as pessoas, quando nos ofendem, quando falam palavras ofensivas, elas estão doentes. Lembramos daquela fala bíblica: a boca fala aquilo que o coração está cheio. Vejamos, vamos fazer aqui uma autoanálise. Quantas vezes nós não falamos algo no momento de raiva, no momento da impulsividade, sem raciocínio, que refletia em nós um coração ferido, um coração machucado, com a expectativa quebrada, e nós fomos instrumentos de dor para alguém. É nesse momento que, quando algum irmão chegar até nós, tenhamos compaixão. Vejamos nele alguém que precisa de ajuda e convenhamos. Falar e apontar o defeito, será que realmente resolve? Assim, quando a gente reflete sobre a indulgência, é importante nós destacarmos alguns pontos. É a disposição para perdoar, agir com bondade e tolerância. O indulgente não foca nos defeitos, ele foca no conselho e na ajuda. Ele permite que o outro seja o que ele é. Vocês já viram aquela frase do Chico muito interessante que diz: vamos permitir ao outro ser o que ele é, e é nosso direito de sermos pessoas cada vez melhores. Cabe a reflexão, mas aí nós devemos tomar muito cuidado com a interpretação levada para o excesso, que é então quer dizer que eu não devo corrigir ninguém. Quer dizer, então, que eu devo apoiar o mal que ele faz. Quer dizer que eu tenho que ficar neutro, imparcial. Não é isso. Mas vocês já viram que, às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras? Alguma pessoa faz algum comentário ruim, ela te fere e você fica em silêncio. Você não a revida. Porque, convenhamos, quando travamos uma briga com alguém, nós esperamos que aquela pessoa nos responda. Não é isso? Nós esperamos que essa pessoa nos devolva algo. E aí ela não devolve. Ela fica em silêncio. Isso nos faz refletir muito. Ainda mais quando a pessoa que ali está sendo ferida, nós chegamos e aí, na tentativa de desabafar e tentar resolver aquela situação, ela em silêncio, ou ela vem e fala: depois eu te respondo com mais calma. No momento, agora, não. Olha que interessante isso. É de saber que
existem situações que, devido ao cargo de uma emoção muito alta, não convém, talvez, tocar naquele assunto naquele momento. É necessário esperar a poeira baixar, digerir esses sentimentos, processar eles, porque nós também vimos em estudos anteriores que uma carga emocional muito desequilibrada faz com que nós fiquemos cegos e a gente não consiga enxergar as situações de maneira adequada. Então, cabe a reflexão. E aí ele coloca o seguinte: o indulgente, ele atrai, ele acalma e ele ergue, enquanto o rigoroso desanima, afasta e irrita. Quantas vezes nós vamos reprimir alguém e nós, ao invés de corrigir aquela pessoa, né, fazemos com que elas nos afaste de nós. E aqui, elaborando essa fala, me veio uma coisa muito interessante que é: busquemos reprimir o mal e não a pessoa. Muitas das vezes, nós reprimimos a pessoa. Então, há uma diferença muito grande. Por exemplo, quando uma mãe educa seu filho, ela está reprimindo a má conduta nele e não aquela pessoa. Muitas das vezes, quando nós vamos conversar com alguém, estamos querendo deixar aquela pessoa para baixo. Queremos que ela fique embaixo, ou seja, estamos reprimindo a pessoa, os sentimentos dela, as condições que ela consegue oferecer, porque talvez exigimos dela coisas que ela não consegue. Então é interessante pensar sobre isso. Porque a partir do momento em que o Evangelho nos convida para sermos indulgentes, olha o que ele nos diz. Indulgente, essa capacidade de perdoar. E aí ele fala, é aquele que atrai, que acalma e que ergue a pessoa. Olha, acalma, atrai e ergue. Cabe muita reflexão. Porque quando nós paramos para observar, seja nas amizades, nos relacionamentos amorosos, quando geralmente há uma discussão, será que buscamos acalmar, atrair e erguer a pessoa? Fazer com que ela tenha ânimo de continuar e ser cada vez melhor? Meus amigos, esse livro aqui é maravilhoso. E falo por mim. Estou passando por uma situação agora, nesse exato momento, enquanto gravo esse vídeo para vocês, que cabe muito bem nessa situação. E a hora que a gente faz uma autoanálise, a gente talvez observe que eu talvez não esteja sendo indulgente. Por isso, a necessidade de corrigir. Lembremos, sejamos também indulgentes para conosco. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Vamos dar então graças aos céus por esses ensinamentos, por essa mensagem do Evangelho, que nos convida a refletir e nos mostra os nossos erros, para que a partir de agora então nós possamos acertar cada vez mais. Consciência gera compromisso. Honre a verdade com a prática da vivência. Seguindo os nossos comentários, a pergunta de 943 do Livro dos Espíritos nos convida a refletir da onde que surge o desgosto para a vida. E isso é muito interessante. Da onde que surge o desgosto? E é algo que, se a gente observar, tem sido muito presente no dia a dia. Quantas pessoas estão em depressão, cometem o suicídio por terem perdido o sentido de vida, ou seja, desgostaram da vida. E a resposta dos espíritos superiores nos convida a analisar 3 pontos. De acordo com eles, da onde nasce o desgosto da vida? Resposta: da ociosidade, da falta de fé e da saciedade. Cabe também muita reflexão. Vamos analisar cada uma delas? Ociosidade. Ociosidade é você ter a capacidade para fazer algo e não fazer. É ficar em água parada. Observe, a água que é um bálsamo de luz, que é o solvente ali universal do nosso organismo, carregadora de todas as substâncias químicas. Mesmo a água, se ficar parada, ela apodrece, vira local de germes, de doenças. Ou seja, é necessário movimentação, é necessário que ela evapore, que ela chova e tenha todo o processo do seu dinamismo. Ou seja, quantas vezes nós não ficamos parados?
E parados em que sentido? Por que não saímos e visitamos os nossos amigos? Por que não saímos e damos a nossa mão de obra para um trabalho voluntário? Quantas escolas que estão precisando de professores? Quantas instituições de caridade estão precisando de pessoas para ajudar aos velhinhos, aos órfãos? Eu tenho certeza, se você neste momento, onde você estiver, na cidade onde você estiver, há alguém precisando de ajuda. Sempre há trabalho, sempre há oportunidade. Quando nós não temos um propósito, quando nós não nos sentimos úteis, nós ficamos realmente sujos a esse sentimento de desgosto pela vida. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos ser úteis. O melhor exemplo que eu gosto dessa situação é, imagine uma fábrica de sapatos, que não dá sapatos. O que a gente fala? Vixe, a fábrica entrou em falência. A mesma coisa do ser humano. O ser humano que não dá humanidade, o ser humano que não trabalha, o ser humano que não faz algo para ele, para o próximo, ele fica ali inútil. E isso gera o quê? Falência. Então é necessário refletir. A ociosidade é perigosíssima. Se você questiona-se sobre a vida, pare e pense. Aonde eu posso trabalhar? Aonde eu posso ser útil? E devemos lembrar, vimos isso também em estudos anteriores. Não é ter o título, não é ter o cargo. Quando eu tiver o título eu vou conseguir ajudar. Não, quantos locais estão precisando de alguém para varrer? Que não precisa de um título, só precisa de mãos. Quantos lugares estão precisando de pessoas só de ouvir, que tem um ouvido para ouvir ali alguém desabafar? Quantas pessoas estão carentes de um abraço, que precisam só de uma pessoa que vai lá e as abrace? Então vamos ser ali instrumentos. Vamos ser parte do todo. Unir e realmente valorizar o sentimento da fraternidade. Além da ociosidade, ele fala sobre a questão da falta de fé. E isso aqui é perigosíssimo. O Espiritismo nos fala para nós raciocinarmos a fé. Em outras palavras, não é acreditar e é isso, mas é acreditar e pensar e viver que realmente há algo maior que nos guia e que nos caminha para o melhor. Nós devemos tirar um momento e pensar o que é a vida, o que é Deus, aonde Ele se manifesta na minha vida, como que eu tenho contato com Ele. Há algo maior que me coordena, há algo maior que me move. Os acontecimentos da minha vida são casuais ou eles são causais, eles têm uma explicação. O que eles querem me ensinar? A vida é amor. Refletir sobre esses pontos. Há uma frase que eu gosto muito que diz: a vida não refletida não vale a pena ser vivida. O que nós estamos fazendo das nossas vidas? Estamos pagando boletos, construindo casas, comprando carros, comprando roupas. Isso são meios. Quando terminarmos essa vida, o que nós teremos feito conosco e para com o próximo? Nós devemos parar com essa agitação louca da vida, dar um pause e refletir sobre essas coisas e depois voltar na agitação de uma maneira organizada, de entender o quê? A maneira como nós vivemos tem que estar alinhada com a nossa essência. Isso aqui é uma experiência. Nós estamos aqui experimentando a vida, experimentando leis universais, despertando a nossa consciência. Para tanto, nós precisamos, nas tarefas diárias e pequenininhas, fazer o que a nossa essência, a nossa alma nos convida a fazer. Quer ser uma pessoa melhor, nos conectarmos com Deus, nos conectarmos com o outro. É perder os nossos corações e buscá-los todos os dias nos corações dos outros. Nós precisamos de um momento disso. Aquele que não tem fé, aquele que não acredita que a vida é cosmos, aquele que acredita que a vida é caos, isso realmente gera um desgosto total da vida. Por quê? Porque ao invés de observar as bênçãos, começa a observar os desastres, as dificuldades e a vida começa a ficar um pouco mórbida, começa a ficar pesada. E isso realmente gera um sentimento de desgosto. Quem gosta de algo que é ruim, quem gosta de algo que é somente sombra, quem gosta de algo que é somente escuro, frio, convenhamos, é necessário que nós tiremos um tempo de nossas vidas e reflitamos sobre todas essas questões. Quem é você? O que você gosta? O que te deixa feliz? O que te motiva? Você veio para cá fazer o quê? Todo ser humano tem uma mensagem. Todo ser humano tem uma mensagem. Qual é a sua mensagem? O que você entregará ao mundo? Cabe muita reflexão.
E o terceiro ponto, a saciedade. Nossa, isso aqui daria um outro vídeo. Eu gosto muito daquela ideia de nós refletirmos sobre os nossos vazios, sobre as nossas carências, no seguinte sentido. O vazio, a carência é o que nos move. A necessidade, o desejo é o que nos move. Se estivéssemos saciados, nós não estaríamos procurando. Olha que interessante isso. Como assim? Uma pessoa que não está com fome, ela não busca comida. Uma alma que não está com fome de sede de conhecimento, sede de evolução, ela não busca isso. Ou seja, a saciedade, ela gera um desgosto pela vida. Quando se tem tudo, vai se buscar o quê? É importante, nós vivemos numa época em que o vazio, em que essa falta de algo tem sido tratada como sendo algo ruim. E pelo contrário, ela nos motiva a buscar as coisas. Ela nos motiva a caminhar. São pelas dificuldades que nós nos movemos, as facilidades nós tendemos a ficar o quê? Estagnados, de boa na lagoa, como diria o ditado popular. Então nós devemos parar e pensar. Saciedade, quer ver? Todos nós queremos ter uma qualidade de vida, não queremos? Saúde, segurança, um lar. Aí você, para alinhar com isso, precisa de um carro para ter, então, melhor qualidade de vida, se deslocar, levar pessoas junto com você. Você, ao invés de gastar muito tempo, talvez deslocando ali, pegando transporte público e tudo, agora você tem um carrinho, você já poupa mais tempo, consegue ter tempo para descansar, tempo para fazer outra atividade, para ser mão de obra no trabalho voluntário. Beleza, comprou o seu carrinho. Aí você vai e compra o segundo. Porque, não, eu moro com uma outra pessoa, então de vez em quando a gente dá umas brigadinhas, né, pra quem que pega o carro, então eu compro o segundo, tem pra aquela pessoa. Aí você compra o terceiro, segundo, quarto, quinto, você tem 6 carros na garagem. O que é isso? Isso vai te saciar aonde? Eu quero agora o carro de tal marca, daquela cor e tudo. Entendem? A saciedade, ela pode gerar um desgosto na vida a partir do momento em que nós não sabemos o que nós estamos fazendo. Ter demais sem saber por que ter não adianta em nada. Então, cabe a reflexão. E é nesse momento que agora nós entramos então para as mensagens de Emmanuel e de André Luiz. A mensagem de Emmanuel está intimamente ligada com a mensagem do Evangelho sobre a questão da indulgência. A mensagem de Emmanuel, acidentados da alma, nos convida a refletir justamente sobre aqueles amigos que nos chegam nos ferindo, falando palavras severas, e nos convida a refletir a como ser indulgentes nessa situação. Porque lembremos, ser indulgente é atrair, elevar e acalmar. Então, Emmanuel vai nos convidar a refletir os seguintes pontos. Primeiro, compadeça daqueles caídos em moléstia, cujo corpo traz mutilações. Realmente, a gente, quando está externo, né, que a gente vê as feridas, que a gente vê a pessoa sofrendo na carcaça física, a gente tem esse sentimento, geralmente, né, de compadecimento. Mas ele fala, mas inclina-te também com igual compaixão aos acidentados da alma, aqueles que não aparecem marcas no veículo corpóreo, mas que estão lá dentro, que se manifestam através da fala, através dos pensamentos, através das atitudes, da cólera. Vimos isso em vídeos anteriores, sim ou não? Aí ele continua, cujas lesões dolorosas não aparecem, são chagas ocultas. Geralmente, essas pessoas são os companheiros menos atrativos e desejáveis, que também vivemos numa época que nós estamos falando o quê? Não, aquela pessoa é difícil demais. Vou tirar da minha vida. Complicado. Já pararam para pensar que talvez essa pessoa esteja na sua vida porque você pode ser bálsamo de luz para ela? Aonde fica a nossa paciência? Aonde fica a nossa indulgência? É a nossa capacidade de ajudar o outro. Cabe essa reflexão. Pessoalmente bem postos, trazem e fazem exigências e complicações. Ou seja, fisicamente estão ali perfeitos, mas aí eles começam a exigir e complicam muitas das situações. O que a gente geralmente tem a tendência de fazer com essas pessoas?
afastar elas, não é mesmo? Ele continua. O coração traz provas difíceis. Pessoas desequilibradas são aqueles amigos ingratos que geralmente nos abandonam em momentos de dificuldade. Nós estamos fazendo uma dificuldade e falar, não, eu não tenho tempo para você. Para mim aqui também está difícil. Para mim. E aí nos abandonam. O que o Emmanuel está nos convidando é para que nós tenhamos também compaixão dessas pessoas. Das pessoas que complicam a nossa vida. Das pessoas que fazem muitas exigências. Das pessoas que nos abandonam no momento da nossa dificuldade, em que nós, talvez ele, nossa, eu preciso daquela pessoa e ela não está ali presente. Ele fala, compadeça-te, porque essas pessoas trazem ali provas difíceis no coração. Há muitas angústias nas suas cabeças. E aí ele diz, devemos agir com prudência e piedade. O enfermeiro que socorre o ferimento sem alargá-la. Olha que interessante. Então, quantas vezes nós, quando vamos falar, corrigir alguém, nós pegamos essa ferida e abrimos muito mais. Ou seja, apontamos o defeito e para resolver, não resolvemos nada. Então vamos buscar resolver as situações. Vamos buscar, assim como a enfermeira, a ferida está ali, vamos curar, vamos diminuir. Cabe uma reflexão bem interessante. A ideia é restaurar sem destruir. Lembremos de Jesus. Olha nas palavras do Emmanuel, que profundidade. Lembremos de Jesus que ensinou servindo e corrigiu amando. Nos momentos em que ele precisou ser mais firme, ele foi. Mas ele foi firme com amor, reprimindo o mal e não a pessoa. Até porque nas situações em que ele reprimia o mal, quando a pessoa vinha, ele falou, vai e não peque mais. Ou seja, dando a oportunidade daquela pessoa ser diferente, ela ser melhor. Entendem isso? É reprimir a chaga que tem ali naquele espírito, mas não a sua essência, não a sua capacidade de ser uma pessoa melhor, não é reprimir a capacidade de acreditar no outro. Então isso é muito interessante. Então, a reflexão que a mensagem de Emmanuel nos convida a refletir é: nós somos os enfermeiros que abrem mais as feridas ou que restaura, que repara? Cabe essa daí, uma reflexão boa para a semana, não? E para a gente terminar esse vídeo, a mensagem de André Luiz, que está muito ligada com a pergunta de 943, né, do Livro dos Espíritos sobre o desgosto da vida. O André Luiz vai falar sobre os aspectos da dor, que também convenhamos, quem aí gosta de sentir dor? Nós vimos que a dor é pedagógica, vem nos ensinar algo. E o que André Luiz vem a nos comentar é justamente isso. A dor nada mais nada menos do que uma consequência da lei que rege o universo. A dor não vem proveniente de Deus. Deus não nos tortura. Ele não quer nós em sofrimento. A dor é apenas uma consequência das nossas próprias atitudes, que vem para nos alertar, que vem para nos corrigir, que vem para nos tornar melhor. Vamos lembrar, remédio amargo também cura. Então, o que o André Luiz nos coloca a refletir nessa mensagem é cuidado. Muitas das vezes, quando nós observamos a dor sem nenhum propósito, sem nenhuma fé, isso pode gerar uma morbidez e um pessimismo e fazer com que nós desacreditamos da vida, sim ou não? Pode acontecer, gerando um desgosto, uma depressão, uma ansiedade e, quem sabe, um suicídio. Quando muitas dores vierem à tua vida, pare e pense o que elas querem me ensinar, o que eu preciso mudar. Nunca foi sobre o outro, mas sempre sobre nós. O que os outros são na nossa vida é o máximo que eles conseguiram fazer. Mas o fato de nós termos atraído eles para a nossa vida é porque nós tínhamos a necessidade de conviver com eles para aquela experiência, para aquele aprendizado. Nós não estamos aqui para evoluir? Então cabe muito essa reflexão. E aí o André Luiz nos coloca coisas bem interessantes. Ele fala, a dor não provém de Deus. Segundo a lei, ela é uma criação de quem a sofre. A enfermidade jamais erra o endereço para suas visitas. Ou seja, se está acontecendo algo na sua vida e você passa pelo momento de dificuldade, há um porquê. Ah, é porque eu mereço sofrer? Não, porque você merece aprender.
Veja a dor como um aprendizado. Então, é nesse momento que nós devemos tirar um instante de nossas vidas, parar e pensar das dores que eu senti ou sinto. O que elas me apontam? O que elas me mostram? Talvez uma vaidade ferida, um orgulho, um ego, que a vida não seguiu o que eu queria, ou que eu fui mal com alguém, que eu preciso melhorar, ser mais humilde, ser mais respeitoso. Nós precisamos fazer parte da vida. É nesse momento em que, quando a dor chegar, já que ela não erra o endereço e ela é criada por aquele que próprio sofre, é pensar: se você é minha e eu te criei, da onde que você surgiu? O que você quer me mostrar? Me mostre o que eu não preciso mais então fazer, o que eu preciso deixar de fazer, melhor dizendo, ou o que eu preciso agora começar a fazer para não passar por essa situação mais. O término da dor é marcado pelo início da aprendizagem. A superação da dor vem com a aprendizagem. A partir do momento em que nós aprendemos com aquela situação, a dor desaparece e nós seguimos mais leve. São com essas reflexões que nós encerramos o vídeo e eu espero de coração que vocês fiquem bem. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.